Os irmãos podem se assentar, por favor. Pastor Juan, que Deus te abençoe mais uma vez na exposição da palavra. Feliz Dia dos Pais para você também, que Deus te abençoe muito. Feliz Dia dos Pais para todos que aqui estão. Uma alegria muito grande poder comemorar o Dia dos Pais na presença do nosso verdadeiro Pai, que é o nosso Deus. Se o nosso Pai terreno, sendo pecador e falho, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina aquilo que o nosso Pai, que é perfeito, que é sempre presente, que não falha, não erra, o que Ele não pode fazer por mim e por você. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou um dia sequer sozinho, e é por isso que é um privilégio muito grande poder no Dia dos Pais honrar a Ele. Há muitas pessoas que em dias como esse se esquecem, honram os seus pais terrenos, mas se esquecem de honrar o verdadeiro Pai, aquele que nos trouxe a vida, aquele que nos guardou, aquele que nos protegeu, aquele que nos salvou e aquele que tem nos abençoado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1, Mateus, capítulo 20, e nós vamos ler a partir do verso 1. O Senhor me confiou uma palavra à igreja hoje, chamada tempo de aceleração, e o Senhor me trouxe essa palavra como se estivesse sendo inaugurado de fato nas nossas vidas, um tempo de aceleração, e logo você vai entender o que isso significa. Mateus capítulo 20, verso 1, o texto diz assim: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E disse-lhes: vocês também vão trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a queixar-se do proprietário da vinha, dizendo: estes contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que possa traduzir essa parábola ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha ministrar através dessa parábola que Jesus Cristo contou, algo que faça sentido com o nosso momento de vida e com aquilo que nós devemos fazer. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã nos conduza, Pai, nos direcione. O Senhor é Pai, nós somos os Teus filhos, e o Senhor deseja que os Teus filhos cresçam, floresçam, prosperem e sejam abençoadores. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que possamos receber essa palavra com muita honra no nosso coração, que possamos acolher este ensino do Mestre nas nossas vidas, ó Pai, e que muito mais do que receber na mente e receber no coração, que nós possamos honrar a Tua palavra praticando, obedecendo, vivenciando.
essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo que eu oro, e toda a igreja diz. Queridos, quando nós olhamos para a sociedade, nós temos muitos motivos para nos apavorar. Há rumores de guerras, e não só rumores, mas guerras por todos os lados. Nunca, em nenhum momento da história, tantos vulcões estiveram ativos ao mesmo tempo. Há uma crise econômica tomando todo o globo, e inclusive uma crise política. Mas sempre quando nós olhamos para a história bíblica, a história do povo de Deus, nós também enxergamos momentos assim, momentos aonde o inimigo, ele multiplica a dor, ele multiplica o luto, mas sempre que isso aconteceu, teve a ver com algo que o Senhor gostaria de fazer. Sempre que o inimigo, ele trouxe, a multiplicação do sofrimento, é porque tinha algo de Deus vindo, e ele queria distrair o povo, tirar dos olhos do povo o foco em Deus. Ele queria que o povo olhasse mais para a dor, ele queria que o povo olhasse mais para o sofrimento do que para aquilo que o Senhor gostaria de fazer. Nós vemos que há um padrão. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Moisés é levantado para libertar o povo de 400 anos de escravidão, você vê Faraó mandando matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Imagine a dor, imagine o luto, imagine, você poderia sentir o peso espiritual do que estava acontecendo naqueles dias. No Novo Testamento acontece a mesma coisa, quando Deus decide enviar o seu Filho para nos libertar agora de uma escravidão infinitamente maior, e de novo agora, os governantes daquele tempo decidem assassinar milhares e milhares de crianças. Não é muito diferente do que continua acontecendo. Quando a dor aumenta, quando o desespero aumenta, é porque tem algo que o Senhor deseja fazer, e o inimigo está aqui para tentar distrair você. O inimigo está aqui para tentar roubar do teu coração a confiança que você tem em Deus, e ao invés de louvar e adorar a Deus, você vai murmurar. Ao invés de louvar e adorar a Deus, você vai reclamar. Ao invés de louvar e adorar a Deus, honrar com os teus dízimos e as tuas ofertas, você vai poupar, você vai acumular. E é assim que o inimigo trabalha desde o Antigo Testamento até hoje. Então o Senhor me trouxe essa palavra porque há algo que o Senhor está fazendo neste tempo. Este é um tempo de aceleração. O Senhor está abreviando o tempo, porque talvez essa seja a grande última colheita antes do retorno de Cristo. Há um mover do Senhor sobre as igrejas de santificação, preparando o povo para esse encontro triunfal, preparando o povo para o cumprimento da grande comissão. Nós estamos entrando em um tempo em que o céu está apressando os processos, encurtando os caminhos, liberando destinos. Este é um tempo de aceleração, e foi Deus que decidiu acelerar. Não foi o homem, não é a igreja que está acelerando, é Deus que decidiu abençoar, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa em poder resgatar os seus. Ele tem pressa em redimir vidas antes que elas se percam. Há milhares de pessoas morrendo sem conhecer a Cristo, e há algo que está para acontecer na nação brasileira, e vai acontecer através da igreja. Há uma grande promessa do Senhor para a igreja brasileira. Todo esse cenário de corrupção que nos cerca há mais de 500 anos, tudo isso está para ser quebrado. Essa potestade de corrupção, que não está apenas no governo, mas principalmente no caráter do brasileiro, tudo isso precisa ser quebrado. Isso será quebrado através da pregação do Evangelho, através da exposição da palavra. Esse tempo de aceleração, ele não vai ser por força, ele não vai ser por imposição, ele não vai ser por manipulação política, ele será pela graça. A graça que está acelerando os processos e levantando a igreja, para que através da pregação do Evangelho haja uma transformação social. Mas pastor, como que o Senhor pode falar que esse é um tempo de aceleração para a nossa igreja, se o Senhor está prestes a sair para um sabático?
O que o Senhor e o Espírito Santo mais tem me dito não tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com uma liderança, não tem a ver com nada do que nós podemos fazer, tem a ver com o Espírito Santo de Deus, que nestes últimos dias está capacitando os santos. O Espírito Santo de Deus que nestes últimos dias está revestindo o seu povo de autoridade, de unção, de ousadia. O que Deus mais tem me dito aquilo que levava anos para acontecer, vai começar a acontecer em meses. Igrejas que levavam anos para serem plantadas, serão plantadas em tempo recorde. Pessoas que levavam anos para se converter, se converterão em uma velocidade muito mais rápida do que você já viu. Aquilo que parecia distante vai começar a bater a porta. Aquilo que estava travado vai começar a fluir. Aquilo que parecia invisível vai ser visto por todos e vai se tornar testemunho de um Deus que tem poder, de um Deus que faz. Essa parábola que Jesus conta aqui, ela nos fala de um tempo de aceleração, onde aqueles que entraram às 5 horas fizeram tanto quanto do que aqueles que fizeram o dia todo. Aqueles que colheram em 1 hora, eles colheram tanto quanto aqueles que colheram o dia todo. Aqueles que foram recompensados na última hora, foram recompensados da mesma forma do que aqueles que trabalharam o dia todo. Sabe, eu já estou aqui como membro dessa igreja há 35 anos, nasci e fui criado nesse lugar, como pastor dessa igreja há 7 anos, mas não me incomoda o fato de que você que chegou agora, vai colher mais do que eu, pelo contrário, isso alegra o meu coração. Alegra o meu coração de saber que a próxima geração dessa igreja vai fazer muito mais do que nós temos feito nesse tempo, vai muito além do que nós temos ido nesse tempo. Isso é motivo de nos alegrarmos e de celebrarmos. Agora, para viver esse tempo de aceleração, há muitos princípios aqui nessa parábola da vinha que eu quero te ensinar. E o primeiro deles Deus começou primeiro. Olha o que diz Mateus 21. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo. O tempo de aceleração não é quando eu começo, não é quando eu acordo, não é quando eu decido trabalhar, não é quando eu decido estudar. O tempo de aceleração, ele começou com Deus. Ele fez o mundo em 7 dias, tempo de aceleração. Ele criou o humano de forma sobrenatural, em tempo recorde, tempo de aceleração. Tudo no reino de Deus começou com Ele. Ele deu o primeiro passo, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos chamou primeiro, Ele nos planejou nele antes da fundação do mundo. Querido, quando você ainda nem existia, Ele já era Deus. Quando você nem sabia ainda desenhar um coração, Ele já te amava. Quando você ainda não tinha nada para entregar num culto como este, uma oferta, um dízimo, Ele já tinha entregado o Filho dele para morrer por você naquela cruz. Ele já era Deus. Antes que você nascesse, Ele já salvava pessoas, Ele já curava enfermos, Ele já libertava pessoas da escravidão do inimigo. Essa consciência de que Deus começou primeiro, ela deveria trazer descanso ao nosso coração, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós nos acostumamos com as coisas extraordinárias, nós nos acostumamos em todas as manhãs ver o sol, mas há algo complexo para que o sol esteja ali naquele lugar. Algo de muito complexo para que as plantas executem o seu processo de fotossíntese e nós tenhamos um ar para respirar. Nós nos acostumamos, mas Deus é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está segurando a maré, Ele está mantendo a temperatura do planeta, Ele mantém a distância das estrelas, Ele sabe o que Ele está fazendo. Foi Ele que sonhou com você, e por isso Ele decidiu criar você, mesmo sabendo da ingratidão do teu coração, da tua murmuração, ainda assim Ele decidiu criar você. Foi Ele que projetou a sua vida nessa terra. O ano que você ia nascer foi Ele que escolheu.
A família que você ia nascer foi Ele que escolheu. Ele tem um sonho para você, Ele tem uma missão para você. Foi Ele que te fez chegar até 2025. Há muitas coisas que poderiam ter ceifado a tua vida antes. Há muitos acidentes que você teve livramento e não sabe. Há muitas doenças que o Senhor te livrou e você não sabe. Há muitas pessoas que tramaram mal contra você e Deus te blindou e te protegeu. Há muitas doenças que se levantaram para te derrubar e ainda assim Deus te guardou. E você está aqui no ano de 2025 porque o Senhor quer. Enquanto você estava dormindo essa noite, quem é que guardou a sua vida? Você estava vulnerável numa cama. Você não tinha controle nem sobre a sua respiração. Quem é que estava ali controlando a tua vida, guardando você? A aceleração começa quando nós entendemos que é Deus que dá o start inicial. É o Senhor que faz lá onde você trabalha, não é você. É o Senhor que faz aonde você estuda, não é você. O tempo de aceleração começa quando nós entendemos quem Deus é, o que Ele faz. A segunda coisa que eu observo nesse texto é que há uma necessidade crescente de trabalhadores. Olha o que Jesus diz em Mateus 23. Portanto, por volta das 9 horas, Ele saiu. Depois ele voltou mais uma vez ao meio-dia, depois ele voltou às 3 da tarde. Se você observar, há vários horários sendo mencionados aqui. Ele saiu cedinho, ele voltou às 9 horas, ele voltou ao meio-dia, ele voltou às 15 horas, ele voltou às 17 horas. Há um ritmo de trabalho que, se você observar, é crescente. O ritmo de trabalho não está diminuindo. A demanda não vai diminuir, a demanda vai aumentar, porque esta última colheita, ela será infinitamente maior do que a colheita que nós tivemos no passado. Eu sei, você viu Billy Graham, eu sei, você viu os grandes avivalistas, os grandes evangelistas colhendo de maneira desproporcional, mas nada se compara ao período pré-retorno de Cristo. Haverá uma colheita jamais vista em todo o tempo. Nós não sabemos se será a nossa geração ou não que fará parte disso. O que nós sabemos é que isso está muito mais próximo do que eu e você podemos imaginar. Há uma demanda crescente, a colheita da igreja é crescente. Em paralelo a isso, o dono não está satisfeito com a quantidade de trabalhadores em que temos hoje. É por isso que ele volta o tempo todo para chamar mais trabalhadores, para convocar mais trabalhadores, porque ele quer mais gente colhendo, porque quando se fala de colheita, se você perder o tempo, você perde o fruto. Há um tempo certo para colher. Se a gente demorar para colher, a gente pode perder a colheita. O que você precisa saber é que Deus não está buscando gente qualificada, Deus está buscando gente disponível, gente que tem um coração quebrantado. Deus está buscando gente que tem disposição para colher. Deus, eu não tenho força, Deus, eu não tenho habilidade, Deus, eu não tenho qualificação, mas eu quero. É isso que Deus está buscando, porque o que era oportunidade logo cedinho, agora no final da tarde já virou urgência. Se a gente não colher, vai perder a colheita. Por isso que o chamado não vem só para os preparados, mas para todos que estão disponíveis. Deus tem chamado, Deus tem missão, Deus tem trabalho. E Deus está chamando nesse tempo pessoas em diferentes fases da vida. Alguns começaram cedo, outros vão começar mais tarde, mas isso não importa. O que importa é que quando o Senhor te chamar, você precisa responder. O que importa é que se o Senhor estiver te chamando agora, não sei quantos anos você tem, não sei tua experiência de vida, o que importa é responder a esse chamado. Aqui eu quero fazer uma pausa para te perguntar, em terceiro lugar, por que que você ainda está parado? Olha o que Jesus diz: saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou:
Por que estiveram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele disse: vão trabalhar na vinha vocês também. Queridos, se o trabalho está aumentando, entenda isso, se o trabalho está aumentando, se a necessidade é crescente, se existe uma grande demanda pela colheita, por que que você ainda está parado? Por que que você não começou a pregar o Evangelho? Por que que você ainda não começou a evangelizar? Por que que você não está discipulando ninguém? Por que que você não está com uma célula na sua casa, convidando a tua família, convidando os teus vizinhos? Por que que você ainda está parado? E sabe o que é interessante? Porque a palavra grega para desocupado é argoi, que significa infrutífero. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está falando só com gente que está deitado no sofá, vendo a vida passar. Ele também, quando ele usa esse termo grego, ele também está falando com gente que é muito ocupada, mas não produz fruto. Com gente que movimenta muito, corre muito, faz muito, mas não gera vida. Jesus está dizendo para quem está parado, mas para quem corre muito e não gera vida: por que que vocês estão desocupados? Lembra do que nós estudamos aqui alguns domingos atrás com a mulher samaritana? Os discípulos foram buscar comida para Jesus, e quando eles voltam com a comida para Jesus, Jesus não quer comer a comida deles. Isso acontece logo depois que a mulher samaritana sai para buscar pessoas para conhecer Jesus, e a atitude dela contrasta com a atitude dos discípulos. Porque aquela mulher acabou de conhecer a Cristo, mas já foi chamar pessoas para conhecer Ele, e aqueles discípulos que conheciam Jesus há tantos anos, foram comprar comida e não trouxeram ninguém. Isso é ser desocupado, isso é ser infrutífero, é você executar o trabalho e não ganhar uma vida para Jesus. É você trabalhar no mesmo lugar há anos, e não poder falar: essa pessoa aqui eu ganhei para Jesus. Esse aqui é tirar a vida dele, olha onde ele está hoje, eu trouxe ele para perto de Deus. Esse aqui estava com um casamento destruído, olha como que o casamento dele hoje está abençoado. Isso é ser desocupado, é gente que está correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs. Você não está onde você está pelo pão. Você não está onde está pelo teu salário. Nós já passamos por um período de pandemia global, onde 90% de nós não tínhamos como trabalhar, e não faltou sustento na tua casa. Se fosse pelo sustento, Deus fazia um maná cair do céu e a água brotar da pedra. Ele fez no passado e Ele pode continuar fazendo e fazer mais. Deus te colocou aonde você trabalha para você ser um missionário aonde você está. Deus colocou você aonde você estuda para você ser um missionário aonde você está. Por isso eu preciso de perguntar: se Jesus está voltando, se o tempo está sendo abreviado, por que que você ainda está parado? Por que que a tua motivação ainda é o dinheiro? Por que que a tua motivação ainda é o sustento? Você não confia em Deus? Você não acredita nele? Você acha que ele está de brincadeira? Você acha que tudo isso aqui é uma brincadeira de mau gosto? Você acha que Deus criou todas as coisas, que Deus salvou os teus filhos para abandoná-los no meio de uma missão? Por que que vocês ainda não pregam o Evangelho? Por que vergonha de falar do Deus que salvou a tua vida? Como você pode ter vergonha de falar que alguém que é real? Vergonha eu teria de falar de uma imagem. Vergonha eu teria de falar de algo que não pode de fato fazer nada pela vida de alguém. Mas Deus sempre disse: me coloca à prova. Nós vimos aqui o Peter terça-feira dar testemunho, aonde ele vai evangelizar um grupo de muçulmanos, e ele coloca à prova. Ele fala assim: vamos fazer o seguinte, você ora ao seu Deus e pede cura, eu vou orar ao meu Deus e eu peço cura. Coloca à prova. O nosso Deus é real, Ele muda vidas, e a prova disso é que Ele mudou a sua. Não tem ninguém mais difícil nesse mundo de ter tido uma vida transformada do que a sua.
E Deus transformou a minha e a sua vida. Isso é mais do que prova de que Deus existe. Por que que vocês ainda estão parados? E aí as pessoas começam a falar: porque ninguém me contratou. Sabe o que isso significa? Que tem gente que está esperando um cargo, tem gente que está aguardando um título, tem gente que está esperando uma função, tem gente parada porque não recebeu uma proposta financeira. E aqui, se você observar o dono da vinha, ele diz assim: olha, vão para a vinha, ou seja, há trabalho, há missão. Não fica focado em título, isso é vaidade. Não fica focado em cargo, isso é vaidade. Não fica focado em função, isso é vaidade. Ninguém vai se lembrar do cargo que você tinha, da função que você tinha. As pessoas vão se lembrar do impacto que você causou, do impacto que você gerou, da transformação que você viveu. Sabe o que me espanta? É porque 6 da tarde é quando o dia acaba para um judeu. 5 horas, falta 1 hora só para o dia acabar. Isso tudo aqui, escatologicamente, aponta para o retorno de Cristo. O que nós podemos aprender é que 5 horas da tarde é muito perto do retorno dele, e o que me espanta é que próximo do retorno de Cristo, ainda terá gente desocupada. Ainda terá gente que não terá entendido a missão, ainda terá gente distraída com os prazeres desse mundo, com as riquezas desse mundo, com a vaidade desse mundo. E aí quando a gente for prestar contas para Deus, você vai apresentar muitas áreas de sucesso da sua vida, mas nada do que Ele pediu, nada do que Ele te pediu, nenhuma vida, nenhuma pessoa alcançada, nenhuma família restaurada. Ele está dizendo para quem está 5 horas da tarde fora da missão: vão para a vinha, há trabalho para vocês, há missão para vocês. Querido, perto do final do dia, não seja você aquele que estará de fora do que Deus está fazendo. Perto do retorno de Cristo, não seja você como aquelas virgens imprudentes que não se prepararam para o encontro. Perto do retorno de Cristo, não seja você alguém que será encontrado despreparado, distraído. Se você estava esperando um cargo, Deus está dizendo para você: eu não vou te dar um cargo, eu não vou te dar um título, eu quero te dar uma missão. E eu quero saber se isso é suficiente para você. Porque quem quer me servir, me agradar, não se preocupa com cargo, não se preocupa com título, se preocupa com missão. Você não foi chamado para ser um espectador do que Deus está fazendo. Você foi chamado para fazer parte do que Deus está fazendo. Há uma graça que encontra a gente parada às 5 da tarde. Há uma graça para envolver pessoas desocupadas. Há uma graça que te encontra neste exato momento e te dá a oportunidade de colher tanto quanto aqueles que começaram antes de você. E de ser recompensado com o mesmo galardão daqueles que começaram antes de você. Há uma graça, e ainda assim eu te pergunto: por que você ainda está parado? A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus sempre nos recompensa. Ao cair da tarde, verso 9, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o salário, comece com os últimos. Querido, olha, imagina essa cena. Vamos retomar no verso 2, presta atenção. Ele combinou 1 denário com quem começou primeiro. Depois ele combinou: eu vou te pagar o que é justo. Depois, num terceiro nível, ele não combina mais nada, ele só diz: vamos para a vinha. Imagina a cena, você que trabalhou 1 hora, você estava esperando ganhar o quê? Talvez 1/10 de 1 denário. Quem trabalha junto, às vezes lá conversa: quanto que combinou com você? Comigo combinou tanto. Ah, então se combinou 1 denário com quem começou primeiro, eu vou ganhar 1/10 de 1 denário. Mas ele que chegou por último foi lá e recebeu 1 denário inteiro. Imagina a felicidade dele. Agora imagina a cabeça daqueles que estavam lá o dia todo. Eles pensaram talvez primeiro assim:
se ele pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora, eu vou ganhar talvez 10 denários. Eu vou ganhar isso porque ele está pagando 1 denário por hora. Então eu vou ganhar talvez 8, 10, 12 denários. Mas quando chega na vez deles, eles também ganham 1 denário. Agora entenda algo. O dono da vinha combinou 1 denário com os primeiros, mas com os últimos ele não combinou pagamento. Ele só chamou para a vinha. Ele apenas disse: aceitem a missão. Se você observar então, o acordo dos primeiros foi o presente dos últimos. E para que você entenda, há 2 tipos de pagamentos sendo executados aqui. Um pagamento sendo executado por contrato e o outro pagamento sendo executado por presente. E aí eu quero te perguntar, qual dos 2 pagamentos você ia preferir nos dias de hoje? Você preferiria ter um contrato, um acordo com Deus? Ou você preferiria viver pela graça, viver de milagre? Porque ainda que você leia esse texto e veja o que ele fez com os últimos, é muito possível que o teu coração ainda prefira o contrato. Talvez você até diga: não, eu prefiro o presente. Prefere? Então vamos trabalhar 8 horas por dia sem garantia de salário. Prefere o presente? Me dá 8 horas do seu dia, 5 dias por semana, e confie em Deus que Ele vai suprir o que você precisa. Percebe o quanto que o nosso coração é enganoso? Percebe o quanto que a gente de fato não confia em Deus? O quanto que de fato nós não acreditamos nele? Porque olha só, quem prefere um acordo, terá sim um contrato coerente, porque Deus é justo. 1 denário era o salário normal de um dia de trabalho. Deus honrou aquilo que Ele combinou. Se você quer combinar com Deus alguma coisa, se você quer acordar com Deus alguma coisa, Ele vai honrar. Quem trabalhou 1 hora, merecia talvez 1/10 de 1 denário. 1 denário para eles era muito mais do que eles podiam imaginar, muito mais do que eles mereciam ganhar, muito mais do que eles poderiam esperar. Quem vive por contrato, recebe o que merece. Quem vive por acordo, recebe o que é justo. Mas quem entra no chamado, quem entra na missão, por causa de um acordo, por causa de um contrato, limita a sua experiência com Deus à justiça humana. Mas quem entra na vinha pela graça, eu não sei quanto eu vou ganhar, eu não sei o que eu vou receber, mas eu sei que eu vou cumprir a minha missão. Quem aceita o chamado de Deus, sem fazer exigências, experimenta algo sobrenatural, a generosidade de Deus. E eu quero te perguntar mais uma vez: você prefere viver de contrato e acordo com Deus, ou experimentando a graça? Porque se você quiser fazer acordo, tudo bem, mas você está limitando a sua experiência com Ele a uma justiça humana. 1 denário é mais do que justo, está aqui o teu salário. Mas aquele que entrou, sem pensar em dinheiro, sem pensar em remuneração, ele merecia 1/10 e ganhou 10 vezes mais. Mas teve que ter fé, teve que entrar na missão, sabendo ou confiando na generosidade do dono da vinha. Os primeiros entraram por contrato, os últimos pelo convite. Os primeiros receberam exatamente o que foi acordado, os últimos além do que esperavam. Os primeiros confiaram no mérito próprio, os últimos na bondade do dono. Os primeiros exigiram justiça, os últimos foram alcançados pela graça. Os primeiros terminaram indignados, mas os últimos gratos e surpresos pela graça. Como é que você quer terminar a tua vida? Como que você quer terminar a tua vida? Tem gente que deseja servir, mas tem uma lista de exigências para Deus. A minha hora de trabalho é muito cara, eu sou muito requisitado, eu não tenho muito tempo, eu só vou se me pagar tanto, eu só prego o evangelho nessa condição. Tem gente que quer servir, mas está cheio de exigências para Deus. Tudo bem, Deus pode cumprir, mas você está limitando a tua experiência com Ele. Agora tem gente que entra sem garantia nenhuma, tem gente que entra sem exigência nenhuma, tem gente que só entra, tem gente que só mergulha, e esses estão dizendo: eu confio só em Ti. Esses são surpreendidos pela graça.
A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a comparação gera indignação. Olha o que diz o verso 11. Quando receberam, começaram a queixar-se do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós. Olha a mentalidade de meritocracia. Como que pode igualar essa gente a nós? Nós trabalhamos o dia inteiro, nós suportamos o sol o dia inteiro, nós fizemos mais do que eles. Se você observar, a indignação não tinha a ver com o pagamento que eles receberam foi o pagamento combinado. A indignação é porque eles se compararam. A comparação é uma armadilha silenciosa e mortal. Entenda isso. A comparação é silencioso. Ninguém sabe que você está se comparando, mas ela é uma armadilha mortal. A murmuração começa quando nós tiramos os olhos da graça e colocamos na meritocracia. Deixa eu te dizer, aqueles que trabalharam o dia inteiro também não eram merecedores. Deus passa mais tempo consertando o que a gente faz do que aproveitando o nosso trabalho. Deus passa mais tempo ressignificando o meu olhar, ressignificando o que eu falo, as minhas ações, do que aproveitando o meu trabalho. Toda noite eu oro: Deus, ressignifica na vida dos meus filhos toda a palavra que foi maldita, todo o olhar que eles não entenderam, ressignifica as nossas experiências familiares. Toda vez depois que eu ministro uma palavra como essa, eu digo: Deus, ressignifica se eu falei algo que não foi apropriado. Deus passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o nosso trabalho. Nem quem trabalhou o dia inteiro era digno. É como chamar um filho para lavar a louça da sua casa e depois que ele vai embora você lava de novo. É como chamar um filho para lavar o carro com você. Ele faz mais bagunça do que ajuda, mas você o chama pelo tempo da qualidade, pelo tempo da formação, para termos tempo junto. Você acha que se Deus quisesse a função pela função, Ele me envolveria você? Não, Ele faria, porque Ele é perfeito. Ou Ele executaria através dos seus milhares de anjos, mas não usaria você. Você não tem um nível suficiente para oferecer um trabalho a Deus. O teu nível é muito aquém do nível de Deus. Aquilo que você chama de excelência não chega nem perto da perfeição dele. Entenda uma coisa: é graça. Mas quando você se compara, você está colocando os olhos na meritocracia, pensando que você é maior, pensando que você faz muito, pensando que você entrega muito. Não, é graça. É o Espírito Santo te usando, te capacitando, abrindo portas para você. Mas por que Deus nos chama então, Juan? Deus nos chama porque Ele quer tempo de qualidade. Deus nos chama porque esse é um tempo de formação, onde Ele está nos preparando para o céu. Sabe por quê? Porque aqui na terra a gente usa 10% da nossa capacidade intelectual, e ainda assim a gente cria música, e ainda assim a gente faz arte, e ainda assim a gente inventa coisas. Agora imagina o que a gente vai fazer no céu com 100% da nossa capacidade intelectual restaurada. Esse aqui é um tempo de formação. Deus nos chama para perto dEle para nos ensinar. Deus nos chama para perto dEle para ter tempo de qualidade. A comparação é uma armadilha silenciosa e mortal, porque ela gera frustração, a frustração gera murmuração, e a murmuração te coloca fora da missão. Tem 15 anos que eu pastoreio. Nesses 15 anos, o que eu mais vejo é Deus tirando gente da missão. Começou a comparar, vai murmurar. Se não tratar o coração, Deus tira da missão. Porque murmuração é louvor a Satanás. Murmuração é muito mais sério do que você imagina. É louvor ao mundo das trevas. É dizer para o inimigo: Deus não sabe o que Ele está fazendo. Deus não tem controle da situação. Deus perdeu. Por isso eu te pergunto: como é que está o seu coração em relação ao que Deus está fazendo na história do mundo? Como é que está o seu coração em relação a tudo que você está vivendo?
porque quem vive do mérito cobra. Deus, olha o tanto que eu fiz pelo Senhor, o mínimo que eu espero de Ti é isso. Quem vive pelo mérito vai cobrar de Deus como se Ele fosse um devedor seu, mas quem entende a graça, só agradece. Em tudo dá graças, não é você agradecer pelo sofrimento, mas apesar do sofrimento. Deus, sim, eu estou passando por esse sofrimento, mas olha que bom, eu ainda estou vivo. Olha que bom, ainda há uma esperança. Olha que bom, ainda há uma alternativa. Deus, eu estou com essa dívida, mas olha que bom, eu ainda posso trabalhar. Olha que bom, ainda há o que se fazer. É consciência da graça. Hoje Deus continua chamando gente para a sua vinha, e você pode ainda entrar como um contratado, mas você pode entrar sem contrato nenhum. Você pode ainda entrar pela meritocracia, ou você pode entender a graça. Você pode ainda colocar exigências para Deus, ou só cumprir a sua missão nessa terra. O que eu sei é que o dono da vinha paga bem. O que eu sei e posso testemunhar ao longo de 15 anos de experiência, de entrega, é que o dono da vinha é mais generoso e ninguém ganha dele na generosidade. É que ele sempre faz muito mais do que você fez. Isso eu posso te garantir. Em sexto e último lugar, a aceleração é fruto da graça. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que eu dei a você. Esse tempo de aceleração que Deus vai permitir a igreja viver, esse tempo de aceleração que Deus vai permitir o seu casamento viver, esse tempo de aceleração na sua carreira, na sua profissão, entenda isso, não é meritocracia, não é porque você é bom, não é porque você faz alguma coisa, é pela disponibilidade do teu coração e a generosidade do nosso Deus. Há tempos que Deus trabalha em silêncio, entre Antigo e Novo Testamento, 400 anos de silêncio. Talvez na sua Bíblia tenha algumas páginas em brancas, entre Antigo e Novo, período interbíblico, aonde Deus ficou em silêncio. Há períodos que Deus trabalha em silêncio, mas há períodos também em que o céu pisa no acelerador, em que o céu muda o ritmo das coisas. Este é um tempo que nós estamos prestes a viver, um tempo de aceleramento. É quando Deus decide fazer coisas em tempo mais veloz. É quando aquilo que parecia longe de acontecer, começa a acontecer mais rápido. Aquela pessoa imatura amadurece rápido. Aquele que era impossível de ser alcançado, se transforma num crente maduro. Aquela igreja pequenininha começa a florescer e ganhar vidas para Jesus. Tempo de aceleramento. As empresas que demoravam 5, 6 anos para ter um ROI significativo, agora conseguem ter um retorno de forma muito mais rápida. Com 6 meses, 1 ano, a empresa começa a crescer, a influência começa a aumentar, mas tempo de aceleração tem a ver com o que Deus quer fazer, e Deus quer dar crescimento para você, não para que você seja grande, mas para você levantar os seus irmãos. Deus quer te fazer crescer e prosperar, não para que você acumule, mas para que você possa abençoar. Deus quer te dar influência neste tempo, para que você alcance ainda mais pessoas para Ele, porque o objetivo final do tempo de aceleração é a grande colheita que está para acontecer. O que estava trancado vai se abrir. O que demorava anos vai acontecer em dias. José passou 13 anos esperando, mas no tempo de aceleramento, 24 horas, ele saiu da prisão e entrou no palácio. Tempo de aceleramento. Pedro, que passou a madrugada inteira sem pegar nada, agora tempo de aceleramento, uma palavra do mestre e ele encheu as suas redes. Tempo de aceleramento. Eles estavam ali no cenáculo, orando por dias, meses, esperando, mas bastou a descida do Espírito Santo e agora mais de 3.000 pessoas se convertem. Tempo de aceleramento. Não é por esforço, não é por rendição, não é por manipulação, não é por imposição, é por graça de Deus em movimento. Você que esperou talvez 30 anos para ver alguém da tua família se converter, pode ser que isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. Você precisa se preparar para colher. O tempo mudou, Ele está abreviando os tempos.
Há uma grande colheita chegando aí, e eu não posso permitir que você fique de fora disso. Eu não posso permitir que você não treine os seus lábios para evangelizar, que você continue vivendo sem falar de Jesus, como se nada estivesse acontecendo. Gente, a vida na terra é isso aqui, há uma eternidade inteira pela frente. Não seja infiel no pouco que Deus te deu. O tempo na terra é muito curto para você permanecer infiel, desobediente, rebelde. Há uma coisa que o Senhor te pediu para fazer: ganhar vidas para Ele. Você tem quantos anos de cristianismo, quantos anos de igreja, e quantas vidas você já ganhou até hoje? O céu está anunciando, Jesus está voltando, e quando Deus decide acelerar, o que era visível se torna visível, o improvável agora é inevitável, e o impossível se transforma em testemunho. Tempo de aceleração virá sobre todos aqueles que estão disponíveis, e a pergunta que eu te faço é: você está disponível para Deus? Você está disponível para Ele? Você tem disposição para entrar na missão? Porque a aceleração não é atalho, é presente. Não é sobre quanto tempo você tem, não é sobre quanto você sabe, não é sobre o que você faz. Tempo de aceleração é graça para quem decide obedecer. Deus está acelerando o tempo, mas também igualando os galardões. Deus está acelerando o tempo, mas também igualando os galardões. Se nós estamos às 5 horas, podemos receber o mesmo galardão de Abraão, o mesmo galardão de Moisés, o mesmo galardão do apóstolo Paulo, porque é graça, porque é sobre generosidade do Senhor da vinha. Ainda há lugar na vinha. Não é sobre quando você chegou, é sobre não ter ficado parado. Não é sobre quando você chegou, é sobre não querer ficar de fora. Ainda dá tempo de entrar na grande colheita que vai acontecer. Talvez você esteja se sentindo sem utilidade. Talvez você esteja se sentindo deslocado. Talvez você pense: eu não tenho um contrato, eu não tenho um cargo, eu não tenho uma função. Mas se hoje são 5 horas, o Senhor da Via está chamando você: entra na missão e comece a colher. Esse é o seu tempo, é o tempo em que o Senhor decidiu te chamar. Há uma missão para você, aproveita, porque esse é um tempo de aceleração. Feche os seus olhos aí onde você está. Pastor, eu nunca evangelizei. Pastor, eu nunca falei de Jesus para ninguém. Pastor, eu não sei nada ainda sobre a Bíblia. É um tempo de aceleração. Deus vai te dar praças públicas para você pregar. Deus vai colocar palanque na sua rua para você ministrar. Deus vai te dar ouvintes dentro do Uber, ouvintes na barbearia, ouvintes no salão. É um tempo de aceleração. Ele vai tocar os teus lábios, Ele vai colocar as palavras, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar unção. Basta você se colocar à disposição, basta você aceitar o chamado, basta você obedecer. É Ele que faz, é Ele que capacita. Ser fiel no pouco, há uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Há uma promessa. Mas como crerão se não há quem pregue? Pai, eu quero pedir ao Senhor que quebre no meio da igreja brasileira toda vaidade de cargos, títulos, funções, disputa de egos, vaidade. Quebra na igreja brasileira, Pai, toda idolatria ao dinheiro, onde as pessoas trabalham 24 horas pelo dinheiro, pelo sustento. Quebra toda idolatria pelo legado, onde as pessoas querem que o seu nome seja grande. Quebra, Senhor, toda a idolatria de tentar provar para as pessoas que nós vencemos na vida, e corrija a nossa vida a uma só motivação, que é agradar ao Rei dos Reis. Há uma só motivação, que é cumprir a nossa missão. Há uma só intenção, que é glorificar o Senhor, tendo concluído o que tu nos destes a fazer.
que estejamos prontos para magoar as pessoas, desde que estejamos agradando ao Senhor. Que estejamos prontos para sermos perseguidos por este mundo, desde que estejamos glorificando ao Senhor. Nos revista de um senso profundo de urgência, porque há pessoas morrendo sem conhecer a Ti. Tira do nosso coração todo egoísmo, individualismo e vitimismo. Mas eu estou sofrendo, há pessoas sofrendo mais do que você. Mas eu estou triste, mas neste exato momento a gente morrendo literalmente. Tira, Deus, o nosso olhar do nosso umbigo, do nosso vitimismo, e coloca os nossos olhos naqueles que estão sofrendo. E Deus nos dá um amor sobrenatural por essas pessoas, porque muito mais do que um remédio para aliviar a dor, eles precisam de Cristo, para que eles não morram a segunda morte. Eles precisam de Cristo, para que eles não passem a eternidade inteira no inferno. Nós dizemos que amamos as pessoas, quando vamos ali consolamos ela, mas a dor dessa presente vida não chega nem perto da dor daqueles que passarão a eternidade inteira no inferno. Então, se nós amamos alguém, nós deveríamos pregar 24 horas por dia. Nós deveríamos jejuar pela salvação das pessoas, orar 24 horas por dia pela salvação de quem a gente ama. Então, Pai, move o nosso coração, porque logo logo estaremos às 18 horas, e quando o dia do juízo chegar, não haverá mais chance para ninguém. A oportunidade é agora, a chance é agora. Quando nós estivermos no céu, todos nós talvez pensaremos: por que não pregamos mais? Olha esse lugar, por que que nós não pregamos mais? Mas não deixa, Deus, a gente ir para o céu com esse arrependimento no coração, que a gente possa terminar a vida com o mesmo senso de conclusão que Cristo terminou, está consumado, com o mesmo senso que o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. Nos dá o privilégio, Deus, de terminar essa vida glorificando ao Senhor, nos dá o privilégio de sermos fiéis até o fim. Eu peço ao Senhor por um revestimento de unção para essa igreja. Eu peço ao Senhor por um revestimento de amor, de compaixão. Eu peço ao Senhor que faça de nós evangelistas. Eu peço ao Senhor que nos dê unção para pregar o Evangelho com coragem, ousadia e intrepidez do Teu Espírito. Eu peço ao Senhor que nos dê autoridade para pregar e vidas se converterem. Eu peço ao Senhor, Deus, que seja um tempo de aceleração. Eu peço ao Senhor que quando eu voltar do meu sabático, que eu possa investir meus dias em conhecer aqueles que se converteram. Que eu possa, Deus, investir os meus dias em ouvir a história daqueles que se converteram nesse tempo aqui. Essa é a oração que eu te faço. Muito obrigado, Deus, porque tem tudo a ver com o Senhor. E muito obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor mais uma vez veio ao nosso encontro. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.